Você já falava o idioma quando você foi? Arigatô. Você ou seu marido falava? Bem menos que eu, porque eu ainda sou atrevida. Então, assim, eu escutava as pessoas falando, eu ia pesquisar para ver o que dava, porque eu arrumei muita briga lá, né? Porque é um país extremamente preconceituoso. Então, assim, extremamente preconceituosos. Então, assim, eu arrumava muita briga lá, muita. Os velhos lá são extremamente insuportáveis. Eles furam sua fila na cara dura, eles te fecham no carro, eles não dão seta para entrar, e aí você fica, tipo, muito brava, porque que nem eu reprovei 5 vezes porque não fiz a contagem certa da seta, porque se você vai dar seta, você tem um tempo para você dar seta, aí você tem que pensar 1, 2, 3, fazer cacunim, que o cacunim é, tipo, colocar a cabeça para fora do carro para você ver, e aí, tipo, o carro da frente que se lasque, e aí eles, tipo, entram na sua frente assim, ó, isso vai que vai, as velhinhas de 90 anos de motinho entrando na sua frente. E você falou que essa prova foi difícil, você até reprovou. Tem uma parte dela que é em japonês, que você tem que entender uma parte da língua, ou eles chegam a te oferecer em outras línguas também? Não, eu peguei uma autoescola e eles dão pra gente tudo traduzido, mas no português de Portugal. E que te confunde e te atrapalha muito. Porque tem um monte de coisa que não bate, né? Principalmente no teste, porque você tem que fazer uma provinha de 10 questões. E aí, algumas são pegadinhas, e aí você acaba que, tipo, você vai ler no português de Portugal e você fala, e agora? Tá afirmando? Tá perguntando? Tá... O que tá acontecendo aqui? Aqui. E aí, na prova prática, você faz mesmo, é uma pista que tem, e aí ali... As coisas são tudo em kanji, tipo, o stop é tomare, que chama, né, que é o pare, e o tomare você tem que parar mesmo, aí quando você vai com policial dentro do seu carro, dirigindo, tirando que é do lado ao contrário, né, você dirige do lado direito, então assim, a seta você limpa o vidro, e assim você vai, e aí ele vai falando as entradas onde você tem que ir, né, então se você não souber, tipo, direita e esquerda, de 1 a 10, piora tudo. E as 2, 3 primeiras vezes eu não sabia. Ele falava assim, Yonban, Hidari. Eu falava, e não fazia, porque, tipo, ele tava querendo falar que era... ele queria falar que, tipo, entra no número 4, a esquerda entra no 4, a esquerda. E, tipo, eu não sabia que, né, nem lembro mais agora, Hidari, Midari, e, tipo, você fala, meu... Que merda que é essa? Aí ele, no final da prova, ele falou pra mim assim, Hayako. E eu, tipo, tá bom. E depois que eu fui saber que Hayako era pra eu ir mais rápido, que eu tinha que dar 60 por hora no carro, e, tipo, ele mandando eu ir mais rápido. Hayako. Aí eu, tá bom, beleza. E não fui Hayako porra nenhuma. Você comentou que um tempo aí estava difícil em relação a dinheiro e tal, deu uma apertada. Como que é assim em relação ao custo de vida, tanto para moradia, para se manter em despesas e tal? Então, como a gente vai por empreiteira, e meus sogros já tinham ido, nós levamos muita comida dentro das malas, parecia uns farofeiros. E assim, foi o que segurou a gente, tipo, de arroz, feijão, porque não tinha mercado brasileiro perto. E aí a gente tem um auxíliozinho assim, né? Mas assim, a gente já sabia que o Gabriel já ia chegar, que é meu esposo, já ia chegar trabalhando. E aí a gente vendeu um carro e fomos com dinheiro. A passagem dele foi parcelada por eles, ele é financiado, você vai financiado por uma empreiteira. Então, meio que você tem esse elo com essa empreiteira até essa passagem acabar. E é muito caro, porque assim, que nem para eu voltar, eu paguei 180 mil ienes em 2 passagens, minha e do meu filho. Para a gente ir, só a dele saiu 350 mil ienes, a Quanto passagem isso dele. Isso em real vai dar quase 35 mil reais. Uau, só de passagem? Só de passagem dele. Cada e aí eles descontam isso do seu salário? Do Olerite. Interessante. E cada 1.000 ienes está 50 reais hoje. Então, quanto que ele ganhava para pagar? A princípio, nós fomos pela empreiteira da...
Ai, gente, peraí, que daqui a pouco eu lembro o nome. Nós fomos por uma empreiteira e ele entrou na Coberco com o salário inicial de que falaram para ele que ele iria ganhar em torno de 200 a 300 mil ienes por mês. Teve mês que ele recebeu 80 mil ienes, porque nós fomos roubados. Nunca é o que falam, né? Nunca é o que espera. Nós fomos roubados. Um mês que ele fazia hora extra, né, que lá é chamado de zangueô, a nossa água, a nossa luz, nosso aluguel aumentava. Simplesmente assim. Dobrava. Vocês moravam em algum lugar que era relacionado com a empresa? Era tipo um complexo? É tipo um CDHU. De lá chama de Apato. E aí a gente pagava o aluguel para a empreiteira. Era tudo descontado da empreiteira. Então, assim, a gente não tinha controle do quanto a gente gastava. Então, assim, se um mês a gente achava que ia estourar de ganhar a hora extra para mandar para o Brasil, eles aumentavam a água, que era 10, e ia para 20 mil ienes. Então, assim, você imagina você pagar 2 mil, 3 mil reais de água. Uau, olha só que maluquice, cara. Eles são muito sem vergonha. Tudo. Controlam tudo. E aí a gente pedia para ver a água, para ver as contas, eles falavam que não podia, porque era direto, com o dono, que era o dono, não sei o quê, e não era dono porra nenhuma. E aí eles pagavam ele e depois cobravam quanto eles queriam. Então, depois a gente descobriu que o nosso aluguel era 35 mil ienes, e eles cobravam 51. Eu ia perguntar isso, quanto que era o aluguel? O aluguel é 35 mil. Aí nós passamos 8 meses em Inab. Aí foi onde eu tive o primeiro surto psicótico, e aí eu falei pro meu marido, ou a gente muda para um lugar decente, onde a gente possa ter controle das nossas contas, ou senão eu tô indo embora. Isso já tinha 8 meses de Japão. Aí ele, mas como é que eu vou vir trabalhar? Não sei o que. Eu falei, tira essa habilitação também, você vem com o carro, eu não preciso ficar com o carro. Aí ele falou, então tá, vou tentar. Ele passou de primeira, graças a Deus, e aí a gente mudou para Yokai Tishi. E aí foi aí onde a gente tinha creche brasileira, tinha mercado brasileiro, aí o aluguel a gente que escolheu, então a gente pagava 35 mil mesmo de aluguel. A nossa água, a nossa luz, nosso gás, a gente tinha controle, então assim, a gente sabia que a gente ia pagar pelo que a gente usou, não pelo que eles queriam. E aí foi onde deu uma melhorada. E era uma empresa do mesmo segmento, assim, que ele começou a trabalhar ou não? Empresa, então, ele tinha saído dessa empresa e tinha ido para uma fábrica chamada Dye House. Ele saiu de carro e foi trabalhar numa fábrica de casa. Só que ele ficou 3 dias. Ele não suportou a forma de trabalhar lá, porque lá os japoneses, eles cagam em você. E aí o cara queria que ele meio que, tipo, você vai aprender agora e vai aprender, entendeu? E acabou. E aí ele falou, não é assim que funciona, né? Aí ele saiu, ficou 3 dias. Aí ele conseguiu entrar na Toyota mesmo. Aí ele ficou o resto do tempo na Toyota. Aí ele conseguia ganhar melhor e era tipo uma do lado da outra, praticamente, a fábrica. Nessa época, vocês já tinham pago, então, aquela primeira dívida com a primeira empresa. Já estava quitado, então vocês estavam livres para ir para qualquer lugar. Isso. E assim, na verdade, não é que a gente fica preso, porque lá no Japão eles criaram uma lei que a empreiteira não pode te prender e nem ficar com seus documentos, porque antigamente eles faziam muito isso, né? Eles ficavam com o passaporte até você terminar sua dívida. Mas aí agora tem uma lei de que eles não podem ficar com documento nenhum seu. Se a gente quisesse ter mudado antes, a gente mudava. E aí honra sua palavra de pagar o que você deve. Mas meu marido, ele é como que eu posso dizer? Ele é muito sensato. Eu já sou mais, tipo, vai dar e acabou. Falei, vamos mudar e acabou. E ele não, ele é o homem da casa, né? Ele era o alicerce, então ele tinha que pensar realmente. Era mais pé no chão, assim. E eu já sou mais, tipo, na loucura, vamos fazer, tem que fazer, vamos embora. Mas aí quando acabou, acho que foram 5 meses pagando, né, a passagem dele. Aí eu consegui juntar o dinheiro para pagar a minha, porque a minha sogra que tinha comprado para mim, aí a gente mandava o dinheiro, né? A minha saiu 5 mil reais, e a do meu filho, as taxas, quase 2 mil reais. Então, assim, a gente foi pagando parcelado para minha sogra também, a nossa passagem,
Porque se você não vai com emprego, você não tem quem te financie. Não Uhum. tem essa. A empreiteira não vai te financiar se você não tiver emprego. E você estudou? Entendi. Você chegou a estudar o japonês ou não? Cheguei, eu tentei, mas é muito, 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 muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu Você fez conseguia... na escola? Não, eu fiz com um professor particular e por conta, né? Porque lá você acaba... Tem app, tem um monte de coisa que você consegue, né? No tradutor, e as palavras lá... Não é que nem o vocabulário brasileiro, que tem, nossa, 1 milhão de coisas, né? Não, lá é uma palavra, você pode usar 3 coisas, então você tem que tomar cuidado porque você vai usar. Porque uma coisa dentro de uma frase pode não ser aquilo. Mas, assim, eu conseguia me virar. Mas na hora de, tipo, alguma coisa mais séria, assim, era Tsuyako, era tradutor. Porque não dá. E eles não fazem questão nenhuma de falar pausado, de nada. Eu mandava todo mundo se fuder. Ai. Em japonês? Não tinha um... Hã? Em português ou em japonês? Em português. Aí depois que eu aprendi que eles odeiam que chama de bacaiarô, se eu chamar um japonês de bacaiarô, aí eles ficam bravos. Então eu chamava todo mundo de bacaiarô. Eu sou de família japonesa também. Meu tio meio que tem uma tradição lá, ele segue algumas coisas. Bacaiarô. É tipo otário, trouxa, frouxo, incompetente. Se quer matar um japonês, é chamar ele. Aí eu falava, bacaiarô.